temos que levar em consideração que a Índia tem ali 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, né? A Índia é uma potência. Previsões econômicas apontam que a Índia, junto com a China, será, em 2050, a maior economia do mundo. Eu já acompanhei isso aqui no canal, já tratamos sobre isso no Fala Global React. Sei das diferenças dos dois países, sei da capacidade de destruição dos dois países e também o que teria motivado esse ataque assumido pela Índia. Foi uma resposta? Por favor, dê um contexto para a gente. Júlio Roque. Bem, estamos falando de Índia versus Paquistão. O caso aconteceu há pouco tempo, né, de uma disputa, né, desses dois países. Mas o interessante de se dizer que aquela área em específico, chamado Vale da Caxemira, é disputado por 3 países: Índia, Paquistão e China. Né? É interessante que todos entendam que não é uma guerra, não é uma disputa de hoje ou de ontem. Desde 1947, da Índia deixar a colonização inglesa, que eles já brigam por esse local. Então, temos décadas e décadas e décadas de disputas nesse local. Mas a disputa principal é entre 2 atores, a Índia e o Paquistão. Então, sabendo, existe um portão nesses limites, né, dos países Índia e Paquistão, que é até muito engraçado que na internet é vinculado, né, essa cerimônia. Existe uma cerimônia da abertura e do fechamento desse portão, onde tropas militares desfilam, tanto do lado indiano quanto do lado paquistanês. E esse desfile, ele é uma propaganda da potencialidade de cada lado. Mas vamos aos fatos. A Índia, ela possui os recursos hídricos, que também faz parte para o Paquistão, que fornece água para o Paquistão. Então, esses recursos hídricos têm um acordo, um tratado entre os dois países que vem a ser obliterado justamente nesse período que a Índia ataca o Paquistão. Cabe salientar também o ataque terrorista feito pelo Paquistão há poucos dias atrás, com mortes dentro do território indiano. E isso pode ter sido o estopim para que a Índia fizesse todo esse ataque. Foi um ataque de mísseis que pelo menos deve ter uns 28 a 30 mortes. Cada hora que a gente olha as notícias, o número de mortos aumenta. Então, com esse ataque de mísseis em locais da Caxemira, volto a dizer, todo o ataque, todo esse combate, todo esse conflito está restrito à área da Caxemira. Né? Quando a Índia ataca o Paquistão, plenamente o ministro da Defesa diz que vai reagir, e reage. Já temos 5 aviões, pelo que diz as notícias, 5 aviões Mirage, que foram derrubados da Índia no território paquistanês. Então, o conflito se acirra. É muito difícil de falar aonde isso vai terminar, porque são 2 potências bélicas, e esse poder de dissuasão é muito grande, porque se as 2 potências têm o poder nuclear, a qualquer momento isso pode esquentar e ficar complicado, Glauber. Pois é, cara. É uma área discutida desde 47, né? Nós temos essa questão que, após um ataque do Paquistão, né, de grupos ali, a Índia prometeu uma resposta, deu a resposta, o Paquistão prometeu reagir. Júlio Roque resumiu, mostrou para você a capacidade de mais um conflito. Conflito que preocupa o mundo, né? O presidente dos Estados Unidos já, logo nas primeiras horas, já tenta intermediar. Como o Júlio Roque falou, 2 potências nucleares. Estamos aí diante de uma nova guerra, de um novo conflito que pode a cada dia ganhar novos elementos. A área é restrita, os ataques são restritos à mesma área, como o Júlio Roque falou, mas ontem, né, o Miquel, você já tinha alertado. Mais um conflito, mais uma guerra. E aí, Miquel, Índia versus Paquistão. E agora, cara? Na verdade, não é só Índia versus Paquistão. É Índia, Paquistão e, indiretamente, China e Estados Unidos, como não poderia deixar de faltar. Isso porque a região ali da Caxemira, além dessa disputa entre Índia e Paquistão, tem um pedacinho ali que também é dominado pela China, é administrado pela China. Tudo ainda resultado da saída do governo britânico
da colônia indiana que tinha à época. Então você tem ali esses três agentes disputando, a Índia, a China e o Paquistão, embora a Índia e Paquistão com mais intensidade, e a China, ela apoiando o Paquistão, sempre como uma forte aliada do Paquistão, e agora os Estados Unidos se posicionando a favor da Índia, mas apesar de tudo, China e Estados Unidos falando, olha, vamos com calma, gente, não é bem assim. Entretanto, quando você vai olhar com mais cuidado, a gente percebe que ali próximo àquela região, a Índia tem uma divisa com a China, perto da região do Tibete, onde existe também um pé de guerra ali entre Índia e China. Tá? Só que foi um acordo ali sobre a fronteira que disseram o seguinte, olha, para a gente não escalonar essa guerra, a gente faz aqui só pau e pedra. Tá? Em 2020, os exércitos saíram literalmente na porrada com um pedaço de pau e pedra e morreram dezenas dos dois lados, mas foi abafado. Só que agora, com esse conflito se acirrando ali entre Índia e Paquistão na Caxemira, a gente pode ter um escalonamento também entre Índia e China nessa região do Tibete. Então, é um cenário muito complicado e talvez uma guerra com implicações mundiais piores do que Rússia e Ucrânia. Isso porque a gente está falando de duas potências nucleares, tanto China, tanto Índia quanto Paquistão têm bombas nucleares. A Índia atacou de maneira pontual, falou o seguinte, olha, a gente não atacou o Paquistão, a gente atacou núcleos terroristas que estavam em território paquistanês. Então o Paquistão não deve entender isso como um ataque de guerra ao Paquistão. A gente só estava combatendo terroristas dentro do Paquistão, não estamos combatendo o Paquistão. Mas, além disso, a gente tem esse risco hídrico da China, da Índia dizendo que vai cortar os rios que chegam no Paquistão. E aí sim o negócio pode ficar feio. Por quê? Cortar a água de um país inteiro, isso pode dar um problema muito grande. Bom, cara, e temos que levar em consideração que a Índia tem ali 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, né? A Índia é uma potência. Previsões econômicas apontam que a Índia, junto com a China, será, em 2050, a maior economia do mundo, ainda com a capacidade de superar a economia norte-americana. Lógico que quando a gente considera em renda per capita, isso muda, né? Os Estados Unidos, com a população menor, tem uma renda per capita muito maior. Bom, estamos diante de dois países, dois conflitos históricos e com duas potências nucleares. Batata, mais uma guerra, a gente que já vivemos aí, né, conflito de Rússia e Ucrânia desde 2022, vivemos problema em Israel, tem a tensão envolvendo a China com Taiwan, agora mais um querosene aí nessa conta do mundo que para muitos já está numa terceira guerra mundial, só falta o momento que tudo isso vai se unificar. Cara, a gente sai do Rio de Janeiro, Batata, falando de guerra, de problema, de segurança pública. Quando a gente olha para o mundo, a gente vê guerra, destruição. E aí, Batata? E a maior tristeza do mundo é você ver a manipulação dos grandes sobre os pequenos. Né? Essa é a pura verdade. É uma guerra que está sendo travada não para os verdadeiros donos da situação, donos dos interesses reais. Porque os interesses de quem está lutando lá, essa guerra já vem há muitos anos atrás. Não é verdade? Então, há uma justificativa para aquilo nascer agora, há um motivo real hoje. O motivo real hoje é que os grandes manipulam os pequenos para que os pequenos lutem por eles. Né? Uma comparação engraçada do tráfico. Né? Os grandes manipulando os pequenos para que lute por eles. E, infelizmente, isso está ocorrendo no nosso mundo todo. Batata, me permite uma provocação? Sim. É meio traiçoeira, né? E é ao vivo. Então já estou te dando tempo para a tua cabeça já refletir. Da mesma forma, os grandes políticos manipulam nós, homens de farda, com valores para lutar por eles. Infelizmente, você, muito mais do que eu, a gente faz a mesma coisa, né? O Glauber, sempre isso haverá, os pontas de lança. Nós somos pontas de lança, isso é indiscutível.
Os pontos de lança sempre estarão na frente aí, assim como as grandes guerras, os pequenos estão lá morrendo, perdendo toda a sua população, a sua população lá, a população dos pequenos estão lá morrendo de fome, né? Tendo seu território destruído, e os grandes por trás injetando arma, né? Injetando grana, injetando interesses, né? Demonstrando interesses exclusos. Vai que o certo é você ir, entendeu? Pois é, irmão. Ô, Júlio Roque, temos a China, né? Você e o Miquel deram destaque para a China, o Batata aqui brilhantemente falando, os pequenos lutando com o apoio dos gigantes, né? Então, os Estados Unidos não tem problema dentro do terreno dele, a China não tem problema dentro do terreno dela, mas o Paquistão tem, a Ucrânia tem. Como é que é isso, Júlio Roque? Brilhante aí as palavras do Batata, da maneira coloquial dele colocar as coisas, mas perfeitamente. Esse é o jogo do tabuleiro geopolítico. A gente consegue ver nitidamente uma guerra por procuração. É interessante salientar que um pouco antes, apesar da China, né, ser uma das proeminentes dentro do BRICS, e a Índia também fazer parte do BRICS, tivemos uma reunião entre o governo republicano de Donald Trump junto com o premier da Índia, muito pouco antes da guerra se eclodir. Então, mostra nitidamente, né, uma rachadura, onde você vê nítido o Paquistão sendo apoiado pela China, não gostosa com essa atitude do premier de se relacionar com o governo dos Estados Unidos, e vemos o premier indiano se aproximando do governo americano, que causa, né, um certo desconforto ao governo dos países do BRICS. Então, é nítido ver o que o Batata falou, os grandes por trás e os pequenos sofrendo e morrendo. Isso é nítido dentro da guerra de procuração, Batata. Isso acontece há muito tempo, onde você percebe que a ação não é o que chama ali a atenção no momento, e sim a intenção. O que acontece tem sempre uma intenção por trás, e nós nunca sabemos qual é essa intenção, na verdade, nua e crua. Nós vamos saber depois, nos bastidores, depois do acontecido. Então, tem muita água para rolar. A Índia, vou até pegar meu celular aqui para mostrar essa dispare dos ativos. Eu ia te fazer essa pergunta, Júlio Roque. Enquanto você se prepara aí para poder passar os dados, nós estamos falando que são duas potências, né? Porque as duas têm armamento nuclear. Agora, comparado a Índia com o Paquistão, qual é o cenário, Júlio Roque? Bem, o cenário é exatamente o seguinte, Glauber. Nós vemos nitidamente um país mais populoso. Então, quando a gente fala de população, a gente fala de ativos humanos. Então, a Índia é o país mais populoso do mundo, ultrapassou a China há pouco tempo. Então, já sabemos que tem mais pessoas dentro da Índia do que no Paquistão. Mas vamos aos ativos bélicos. Por exemplo, submarinos. A Índia tem 17 submarinos ativos, o Paquistão 11. Helicópteros de combate e transporte de tropa. A Índia tem mais de 800, o Paquistão 320. Cabeças de guerra nuclear. O que seriam isso? As ogivas que os mísseis são acoplados nos mísseis para serem arremessadas no outro país. A Índia tem 164 cabeças de guerra nucleares. O Paquistão, 170, ganhando por 6 unidades. Porém, cabe salientar que, em termos de cabeça de guerra, o número maior é do Paquistão. Porém, os mísseis com melhor direcionamento, melhor tecnologia e maior alcance continuam sendo da Índia. Pessoal de reserva. Então, toda guerra ela é proeminente e já se faz um cálculo dos ativos humanos. Quanto você tem de militares na ativa para o pronto combate e quanto você tem de reserva. Na Índia, tem 1,15 milhões de pessoas no exército reserva, enquanto no Paquistão tem 550 mil, menos da metade. Pessoas da ativa, soldados da ativa, militares que estão prontos para o combate. A Índia tem 1,45 milhões de combatentes,
enquanto o Paquistão tem 654 mil. Então você já vê a dispare instantânea nesses números. Tanques de guerra. A Índia tem mais de 4.800 tanques de guerra ativos, isso incluindo carros de combate e transporte de tropa blindados. Paquistão, mais de 2.600, praticamente o dobro. Veículos blindados, isso inclui uma certa gama, um certo espectro de tipos de veículos, mas vamos aos números. Índia, mais de 12 mil blindados, enquanto o Paquistão, mais de 3.800. Um dado interessante agora, que faz muita diferença na guerra moderna: aviões de combate. A Índia possui mais de 2.200 aviões de combate, enquanto o Paquistão tem apenas 1.400. E os ativos navais, que são os navios de guerra, a força de superfície, que nós já falamos dos submarinos, a Índia tem 295 navios de guerra, enquanto o Paquistão tem 114. Bem, esses foram os números. Nós vemos nitidamente que são duas potências nucleares, uma completamente devastada pela fome, né, pela pobreza, que é o Paquistão. Não estamos falando que a Índia não tem pobreza, sim, um país muito populoso, que também tem a pobreza, porém, muito proeminente em tecnologia. Grandes cérebros, né, da tecnologia saem hoje da Índia e são exportados para o mundo todo. Falamos dos ativos, que são as pessoas. A Índia é super populosa. Então, vemos uma dispare muito grande. Vemos uma proeminência, tanto militar, quanto de ativos de pessoas, quanto ativo de soldados, ativos navais, submarinos, helicópteros, tanques, onde a Índia está na frente. Então, eu quero dizer uma coisa: se o Paquistão tiver que realmente entrar de cabeça numa guerra declarada com a Índia, ele está completamente na desvantagem. Isso é que mostra os números, Glauber. Ô, Júlio Roque, eu prestei atentamente aqui atenção aos seus dados. Eu já esperava uma vantagem da Índia, mas me chamou a atenção que, por mais que nós tenhamos ali uma vantagem em números, esse material não é todo usado de uma única vez. Então, impactante os números vindo do Paquistão. Número de exército ativo, número de material, de capacidade bélica. Eu fiquei impressionado, cara. Vamos projetar um cenário de guerra. Nesse cenário de guerra, não é toda essa capacidade toda de uma vez. O Paquistão consegue sim fazer frente, me parece, né? Com a minha interpretação, eu quero a tua ajuda nisso, consegue fazer frente num combate difícil para a Índia durante um bom tempo, ou não? Perfeitamente, Glauber. Muito perspicaz a sua colocação. Como já diz o meu amigo Carcará, não adianta ter todos os meios, todas as tecnologias, se você nunca foi para a guerra. Então, o Paquistão é um país que vive em guerra, sempre viveu, né, em guerra. É um país árabe que está ali na maioria dos conflitos. Nitidamente, né, pelas notícias que são dadas pelo mundo, apoiam terroristas. Vários grupos terroristas são apoiados pelo Paquistão. Eles se escondem dentro do país com esse aval do Paquistão. Então, sim, a guerra não vai ser uma dispare muito grande e a Índia já venceu. Não foi isso que eu disse. Eu disse que os números mostram que a Índia tem uma larga vantagem. Mas guerra é guerra, Glauber. Com certeza, o Paquistão, se houver essa guerra declarada, né, o Paquistão vai dar problema, vai dar muito fogo, né, nessa guerra perante a Índia. Mas volto a dizer que a estrutura de uma guerra não está ligada somente aos meios de pessoal e meios militares bélicos. Existem as finanças, existem os minerais, existem como a metalurgia, como a indústria vai trabalhar para esse esforço de guerra, né? Essas outras nuances também fazem parte do jogo. E eu vejo que o Paquistão, sofrendo com a pobreza, sofrendo com um recurso financeiro muito baixo, né? Ele vai depender, como a gente imagina ser uma guerra de procuração, esses grandes que o Batata falou, apoiarem o Paquistão. Então nós veremos uma guerra onde os dois lados esperam apoio.
Guerra é uma coisa complicada, Glauber, e cheia de nuances. Pois é, cara. Promover a guerra é fácil, né? O difícil é promover a paz. Ô, Miqueias, nós temos um Paquistão com a população ali próxima do Brasil, pouco mais que o Brasil, acho que está ali em torno de 250 milhões. Mas, quando a gente olha a capacidade bélica do Paquistão, me chamou a atenção. E a você, Miqueias? Glauber, como o Júlio destacou, o Paquistão ele vive em guerra. O Paquistão tem muitos mais conflitos, tem um histórico, né, muito mais complicado. Então, existe uma experiência, uma expertise no combate aí que deve ser levada em conta. Outro ponto, a gente pode usar a própria Ucrânia como exemplo. Nós temos um país que era muito pequeno, confrontando e resistindo bravamente contra um país muito maior do que ele. A operação militar especial do Putin se esperava que durasse 2, 3 meses. Era essa a expectativa do Putin de ganhar o território e a gente já tem uma guerra aí se arrastando ao longo de anos. E a gente tem que levar em consideração também o seguinte, esse conflito especificamente, ele provavelmente não vai adentrar aos territórios nem da Índia, nem do Paquistão, mas sim ficar restrito à região da Caxemira. E essa é a expectativa. A região da Caxemira, que é controlada uma parte pela Índia e uma parte pelo Paquistão, tem uma vantagem para o Paquistão que é a seguinte, são 22 milhões de habitantes na Caxemira, 16 milhões da Índia e 6 milhões do Paquistão. É muito mais fácil você tirar 6 milhões para dentro da sua terra e ficar só com os soldados para combater, do que você tirar 16 milhões para sua terra para continuar combatendo. Porque esse é o cenário que deve, se por um acaso esse conflito se alongar, ele vai se intensificar ali no território da Caxemira. E a população civil ela vai ter que ser retirada. E aí a Índia vai sofrer um impacto muito maior nessa confusão toda do que o próprio Paquistão, por essa necessidade de retirar menos pessoas daquela região para poder fazer um conflito mais aberto. Então, essa questão populacional, ela não é o principal fator. Eu repito o exemplo da Ucrânia contra a Rússia. Nós temos diversos fatores, até mesmo a questão da improvisação. O que está fazendo um grande diferencial hoje no conflito Rússia e Ucrânia são os drones. E aí, o que será que o Paquistão tem guardado de toda essa experiência ao longo das últimas décadas? Muito bom, Miqueias. Excelente. Júlio Roque, o que você pode complementar? Perfeita a colocação do Miqueias e o que ele falou sobre a população, em sua maioria, dentro do território da Caxemira, pela Índia. É uma operação muito delicada, vem sendo treinada pelos militares das Forças Armadas Brasileiras. É claro, cada um no seu nível, é apenas um adestramento para a criação de protocolos, chama evacuação de não combatentes. Isso é um tipo de operação muito complicada, ao qual você tem que retirar toda a população nacionais daquele local para que você possa entrar com a força de combate, para que você não entre com a força de combate e cause um dano colateral gigantesco dentro da sua própria população. O que aconteceria se você tivesse um dano colateral nesses 12 milhões de habitantes da Índia na Caxemira? A opinião pública moveria a opinião pública de todo o planeta contra a própria Índia. Então, muito bem colocado pelo Miqueias. Essa é uma operação complicada, é um fator importante, de peso, que deve ser equilibrado. E eu creio que a Índia tenha lá os seus protocolos quanto a isso. A gente aqui no Brasil vem tratando sobre isso, inclusive no curso a qual eu fui instrutor. Foi um marco, né, nós fazermos um adestramento dentro do curso de comandos anfíbios de uma operação de evacuação de não combatentes. Foi muito interessante, criamos protocolos através desse adestramento incrível que teve dentro do curso, que foi disruptivo aqui para o Brasil, e eu creio que no mundo isso já é feito mais tempo. Perfeita colocação, ótima visão, e isso serve para que possamos analisar melhor o conflito e dar as devidas proporções a cada lado. Lembrando que o Paquistão ele vive de armas historicamente obsoletas. A maioria dos números a qual o Glauber ficou muito impressionado, que ele falou, não, poderia fazer uma frente, é claro que vai fazer frente, senão ele não teria nem revidado aos primeiros ataques, né?
ele tem, na sua maioria do seu acervo, são armas muito velhas, são armas muito antigas, mas como eles têm a expertise, estão em guerra há muito tempo, eles sabem muito bem usar, mesmo elas sendo obsoletas ou velhas, que é o que os terroristas fazem. Vamos dar exemplo aqui do ISIS, do Talibã, que não tem dinheiro, não tem o que comer, mas guerreiam ferozmente com armas antigas, velhas, mas que botam para funcionar a todo custo. Muito bom, cara, excelente, que time, hein? Miquel brilhantemente, Júlio Roque brilhantemente, e para fechar nosso brilhante Batata, tu deu destaque dos grandes, instigando os pequenos enquanto os pequenos lutam. O problema é o seguinte, os grandes estão muito ocupados, né? A Rússia envolvida ali com a Ucrânia, economicamente com a dependência da China, a China tem um objetivo de Taiwan, agora Paquistão, Estados Unidos tem Israel, tem a Europa, a Ucrânia, agora o conflito com a Índia. Os grandes são grandes, mas se dividir em diversas frentes fica difícil. Batata, por favor. O que mais nos entristece é ver líderes de países colocando a sua população à mercê de bombas e ataques militares sem nenhum motivo aparente para a sua própria pátria. Estou falando da sua própria pátria, aquela que estão lá juntando os mortos, não tem nenhum motivo aparente. Como uma das nações visivelmente menor trava uma guerra sem sentido algum, motivada, posicionada, financiada por um país que possui o interesse dele, ao qual a sua população se encontra em outro continente. Lindo, né? Bonito demais. É bonito demais. Ver os outros sangrar por você. Legal, hein? Parabéns, Trump. É isso aí, rapaziada. E assim fechamos o bloco de geopolítica. Momento que eu parto para a política chamando a vinheta do meu diretor. Diretor, solta a vinheta. Todos os problemas apresentados aqui no Fala Global News de hoje, dia 7 de maio de 2025, são dependentes de uma classe política, são dependentes dos governos, governantes que tomam decisão equivocada e levam o seu povo ao sofrimento. Estamos aí discutindo, seja na segurança pública, seja na geopolítica.